Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para uma pergunta. Star Trek Discovery A Strange New Worlds é outro universo? Muito bem, pessoal. Chegamos aqui a uma resenha para discussão de Discovery é universo paralelo. E junto no mesmo pacote, Star Trek Strange New Worlds é universo paralelo. Nós estamos aqui com alguns fatores, tá? Alguns itens que talvez nos deixem a conclusão de que sim, é universo paralelo. Tá? Gente, isso aqui na verdade é um vídeo de teoria. Nós dois elaboramos uma teoria, tá? Se no momento que você está vendo esse vídeo já foi comprovado uma coisa ou outra, ok, mas elaboramos uma teoria que na verdade as séries Star Trek Discovery e Star Trek Strange New Worlds não estão se passando no mesmo universo que passou a série clássica, Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise. Conhecida como Prime Line, ali na linha Prime. Entendeu? Ou então será que essa é a linha Prime e aquela é a linha Roddenberry? Porra, Roddenberry tem que ser o Prime, pô. Então, o cara é o original. O original é o Prime. Agora o resto é tudo derivativo. Nós sabemos que existe a linha Kelvin. Isso é outra coisa. Os 3 filmes da era J.J. Abrams estão num... Eu sei que a gente chama de linha, mas não é uma linha temporal, é um universo. A gente chama de linha, mas é um universo. Aquele é o universo Kelvin. Aquele universo não está em discussão aqui. A discussão é este universo criado com o primeiro episódio de Star Trek Discovery chamado The Vulcan Hello, que foi no ar há mais de 5 anos atrás, criou uma nova linha temporal. E de onde veio essa nova linha temporal? Que é o universo Disco. Pode ser, o universo Disco. É o universo Disco, entendeu? E aí, se isso for verdade, nós vamos ter Kelvin... Você dançou isso? Já, dancei. Em danceteria mesmo. Tá? Então nós temos, Kelvin Timeline, universo Disco e universo Prime. Quer dizer, Star Trek tem o universo do espelho. E o universo do espelho. Quer dizer, Star Trek tem seu multiverso particular, tá? Chegou lá. Primeira coisa a gente tem que colocar aqui. A teoria do multiverso é extremamente aceita em Star Trek. No episódio da 7ª temporada de TNG, fugiu o nome do episódio, desculpa, a gente vê o Worf andando entre multiversos, tá? Então, essa teoria é aceita no universo Star Trek. Parallels. Obrigado, Parallels, o nome Obrigado, do episódio. Isso é Parallels. Então a gente sabe que isso é real, beleza? Ok. Muito bem. Primeira coisa que apoia a nossa teoria. Isso. O reboot visual. Gente, o que nós queremos dizer com reboot visual? Os uniformes que eles estão usando não são os uniformes que nós vimos sendo usados na série original. Exato. Gente, entenda. The Cage... Mas esse uniforme é diferente. The Cage se passa no ano de 2254. Discovery se passa no ano de 2256, 57. Strange New Worlds se passa no ano de 2259. E a série clássica se passa no ano de 2265. Então você está falando para mim que tinha o uniforme do The Cage, aí veio o uniforme de Discovery, aí veio o uniforme de Strange New Worlds, e aí a gente volta pro uniforme do The Cage? Que exército é esse, bro? Exatamente. Porque é completamente diferente. Se você pegar o uniforme de Disco, ele é azul, né? Bonito. Uniforme bonito. Nós temos o... Sim, ele é bonitão. Como é que é o nome? Nós temos o cosplay desse uniforme. É lindo. E não vamos esquecer que no episódio Q&A, a gente vê o Spock chegando na Enterprise sendo recepcionado pela Una, e eles estão usando o uniforme da 2ª temporada de Discovery, em vez do uniforme do The Cage. Logo, existe uma quebra visual. Tanto que as naves, a Enterprise, ela tem um formato no The Cage, aí ela vai para o formato Strange New Worlds, aí ela volta para o formato The Cage, sabe, para a série clássica. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então o reboot visual aí é muito claro. Isso é uma indicação fantástica. É o que você falou. Os símbolos também, vai. Na época da série clássica, cada nave carregava sua própria insígnia. Quando vem Discovery, a insígnia da Frota Estelar já é unificada. De acordo com a história de Jonas Cluss, a insígnia da Frota Estelar, se essa ponta de flecha aqui, só vai ser unificado
depois do filme 1 de Jornada nas Estrelas, que é 2273. E outro, quando só tínhamos, se eu não me engano, nesse período, uma Constitution que tinha sobrevivido, que foi a Enterprise. É o que eles falam, mas em teoria hoje a gente já tem a New Jersey também. Tudo né? bem que tem a New Jersey que apareceu agora, mas de qualquer maneira a gente só tinha, teoricamente, a nave que deu certo. A gente só sabia da Enterprise. Existia uma teoria de fã, que também nunca apareceu, que a Frota Estelar adotou o símbolo da Enterprise por ela ter sido a única sobrevivente. Mas isso sempre foi uma teoria de fã, né? E essa teoria de fã é baseada numa entrevista que o Gene Roddenberry deu, tá? Mas nunca foi dito, mas que e na Ira de Khan esse símbolo já está unificado pela Frota Estelar, é fato. Sim. Tá? É fato. Agora, nós entramos também na história da vida do Spock. Cara. A história da vida do Spock está diferente no universo de Disco. Primeiro começa com a irmã, né, que ele nunca foi citado em lugar nenhum. A Michael Burnham é um bicho por si só. Vamos lá, a história do Spock. O Spock fala quando ele, no episódio Amok Time, no casamento dele, Sim. ele fala que só viu a T'Pring. Ele só viu ela quando eles eram crianças e tinham 7 anos. Exato. E que eles eram coisas. Mas a gente tá vendo aqui, não só ele tendo um relacionamento de namoro com ela, como eles tendo relações. E a tripulação conhece ela, a Magel, desculpa. a Chapel conhece ela. Que é estranho, né? E ele também não tá respeitando ela em nada, né? Porque ele tá bem... Aí é outros 500, né? Não, tá aí bagunçando bem a história. O Spock é apaixonado pela Chapel nesse universo de Strange New Worlds, algo que não existe o mínimo indício disso. Na série clássica, a Chapel corria atrás dele, ele dispensava ela o tempo todo. Sim, sem falar que a Chapel na série clássica tinha um noivo. Exatamente. Certo? Mas ok, e não vamos esquecer que quando a T'Pring aparece na tela da Enterprise, a Uhura fala, quem é ela? É minha esposa, e todo mundo fica um cara... A Uhura tá na nave. Como ela não sabe que teve toda... Ela teve lá durante os eventos da noiva e o sequestro do irmão dele, o beijo. Ela teve lá em todos esses fatos. Como ela não sabe quem é T'Pring? É muito esquisito. Certo? Outra coisa, o Kirk. Tem uma outra ainda da história pessoal. O Spock fala no episódio Babel que não vê o pai, ou é a Amanda que fala que o Spock e o Sarek não se veem há coisa de 10 anos, coisa assim. Só que na segunda temporada de Discovery, você vê o Spock na caverna junto com a Michael, a Amanda e o Sarek. Eles estavam no mesmo ambiente. Como eles não se veem há 10 anos se 5 anos antes eles estavam juntos? Entende o que eu quero dizer? Aliás, era mais de 10 anos que eles não se falavam. Então, a história da vida do Spock... O primeiro comando do Spock, foi lá no episódio foi primeiro Galileu comando, 7. certo? E aí você tem o Spock tendo o primeiro comando dele roubando a Enterprise. Quer dizer, a história da vida do Spock tá toda bagunçada. Tá toda bagunçada, não bate com nada. É outro Spock, é outra Por quê? coisa. Porque é um Spock de um universo paralelo. Exato. Outra Pelo coisa menos é o que a gente acredita. O Kirk não conhecia o Pike, lembra disso, cara? O Pike, o Comodoro, certo? Mendes, eu acho que era, pergunta pro Kirk no começo do The Manager se ele conhecia o Pike. Ele falou que só conheceu o Pike uma vez. Só conheceu o Pike uma vez, quando ele foi assumir o comando da Enterprise. Quando ele passou o comando. Só que a gente viu nos trailers, no momento dessa gravação, eles ainda não se encontraram, mas a gente viu nos trailers que o Kirk já se conhece. Tá andando pela Enterprise e sai até pra almoçar com a Uhura. Quer dizer, impossível que ele não tenha falado oi pro capitão, a não ser que o Pike não esteja nesse episódio. Tá? Que a gente ainda não viu esse episódio nesse ponto. Outra coisa, os Gorns que agora vão assumir os vilões de Strange New Worlds, cara, só tinha aparecido no episódio Arena, em que o Kirk lutou com ele e ainda montou a pólvora, né? Ele recuperou a pólvora para dar um tiro no Gorn lá. Eu adoro essa cena. Esse episódio é muito legal. Eu adoro essa cena. Em teoria, o Kirk não sabe que é um Gorn. Eles deixam muito claro isso, que os Metreons, certo? Falam que aquilo é um Gorn para ele, certo? Sim. E a base estelar, eu vou lembrar o nome da base, só me dá um minuto. Ele tá falando do episódio Arena, série clássica, tá bom? Porque capturaram a Enterprise, a tripulação, capturaram uma nave Gorn. Eu acho que é Celtus 3. E puseram pra discutir o problema o Kirk sozinho no planeta junto com o Capitão Gorn. E aí a discussão era se eles iam resolver a questão na porrada. E o Kirk acaba, óbvio, ganhando, usando mais a inteligência do que a porrada, mesmo porque o Gorn era muito mais forte do que ele.
né? Ele descobre a pólvora, na verdade não descobre nada, ele lembra da fórmula da pólvora, cria a pólvora e dá um tiro no Gorn lá, ganhando a batalha. Então foi a única vez que nós vimos os Gorns de verdade. E agora todo mundo conhece o Gorn e o grande Celtos 3 mesmo, toma essa. Então, em Celtos 3... E eu aqui falando com vocês enquanto ele procura, para dar uma enrolada só aqui. pra ter certeza que eu tava Então falando. vai. Celtos 3 foi atacado pelos Gorns e eles não sabiam quem estava atacando. Tanto que o McCoy chega, será? Spock, será que nós fizemos uma colônia no mundo pertencido? E o Spock, é possível, doutor? Não sabemos nada dessa região. Eles estão quase em guerra com os Gorns em Star Trek Strange New Worlds. Sabe? Então, tipo, existe uma diferença muito grande entre os Gorns e os Gorns aqui. Certo? São outros Gorns. São outros Gorns, é. Muito bem, falando nisso, você deixou a Michael Byrne como sendo um personagem à parte. Existir a Michael Byrne é muito doido. Primeiro porque nunca foi citada como sendo uma irmã do Spock. Ninguém nunca ouviu falar da irmã do Spock. Falar. E não vamos esquecer que no episódio Yesteryear da série animada, o Spock volta para a infância dele. Sim. E cadê a Michael Não, Byrne? não tem Michael Byrne. Cadê a não Michael tem Byrne? Michael Não Byrne. tem Michael E mais Byrne. do que isso, né? Nós estamos em Strange New Worlds e em nenhum momento ele citou a irmã, né? Não, ele citou. Até em um episódio ele citou, no início da primeira ele temporada. Citou quando ele faz um elo mental com a Laan, ele lembra da irmã. Então, Strange New Worlds está no mesmo universo de Discovery, isso é ponto pacífico. Isso não tem como falar que não, tá? Mas a questão da Laan em si, ela também é uma outra... Não, vamos para Michael Byrne. Vamos primeiro para Michael. A existência da Michael Byrne faz com que o Sarek admita diversos sentimentos de amor pela filha que ele só vai admitir pelo Spock na nova geração. Então, se ele já tinha admitido que amava a Michael Burnham lá na segunda temporada de Discovery, por que ele, no episódio Babel, que é tipo 6 anos pra frente, se recusava a admitir que amava o filho? Não tem Entende sentido. o que eu quero dizer? O que eu tô falando? Já aceitou? A existência da Michael Byrne cria um Sarek de coração muito mais frouxo, tá? Tudo bem? Então, a própria existência da Michael Byrne é uma divergência temporal, tá? Porque muito provavelmente na série original, no universo original, os pais da Michael nunca morreram, o que fez com que ela nunca seja adotada pela família do Spock. Exatamente, e nunca ter aparecido. Não, ela pode ter tido uma vida brilhante, a gente só não conhece. Sim, só não conhece. Tá? Tudo bem? Agora, a Laan também é um outro problema, porque você está falando para mim que a Laan Noonien Sim, ixi, esse é um problema grave. certo? Serviu na Enterprise com o Spock, com a Chapel e com a Uhura, 3 pessoas que estão na série do Khan, e quando falam vai encontrar nome, o Kirk. Sim. E quando falam o nome Khan Noonien Sim, eles ficam, quem é? Quem é? Quem é esse cara? Eles não Certo? lembravam, Eles né? não Quando lembravam. encontraram a Botany Bay. Exato. Como eles não No Space sabiam da Seeds. história do vô de uma amiga deles, porque ela mostra que eles têm uma relação muito próxima, e não só isso, como ela fala do vô dela O tempo todo. no julgamento da Una, que a Uhura tá assistindo sentada do lado do pai. Sim, o grande problema dela, segundo a Laan, um dos grandes Bullies. traumas, é o Bullying. bullying que ela sofre por ter esse sangue do Khan. E ela Então é tem certos complicado. poderes Então, aí, né? Mas tudo bem. Muito vamos bem, pra quer ver cima. outra coisa? Sporo Drive. Sporo Drive foi a coisa mais linda criada, né? Sporodrive, você falar que quando a Voyager entra em contato com a frota, e aí a frota manda o comunicado lá na quinta temporada, acho que foi quarta temporada de Voyager falando, olha, não temos nada no nosso arquivo de uma tecnologia para trazer isso de volta. Você tá falando que eles não iam ter falado do Sporodrive? Aí vão falar, mas Fernando, isso daí é secreto, só aquela nave experimental que a Discovery tinha. Olha, eu até concordo com a lógica do secreto, do mesmo jeito que é secreto o contato dos Borgs com a Enterprise lá atrás, que é secreto o contrato dos Ferengues com a Enterprise NX-01 lá atrás, eu até concordo com a coisa do secreto. Eu só acho difícil de acreditar que ninguém ia ter quebrado essa regra para trazer 130, eu acho, pessoas de volta para casa. É estranho. Difícil, mas ok, né? E como é que funciona a questão do álcool na série clássica, hein? Na série clássica, não era proibido álcool nas naves. Tanto que no episódio Relics da 6ª temporada da Nova Geração, quando o Scott vai beber, ele vai beber o whisky, ele gospe e fala, que é isso?
Aí ele fala whisky. Aí ele fala, garoto, eu bebo whisky antes do seu avô ter fraldas, isso não é whisky. E aí o Data fala, o Capitão Scott não está ciente da criação do Centerol, porque na época dele isso não existia. Aí quando vai em Discovery, o namorado da Michael Byrne, o Booker, vai beber lá no sintetizador da época da série clássica. Discovery veio da época da série clássica, certo? E ela fala, isso não é álcool, é Sinterol, você não vai ficar bêbado. Que não tem não sentido. existia Sinterol na época da série clássica. Só na nova geração, quer dizer, ela estava 100 anos à frente com o sintetizador. E nem vamos falar do holodeck que a gente viu na Discovery, né? Não vou nem entrar no holodeck. Nossa, aquele holodeck da Discovery, pelo amor de Deus, né? Tudo bem? E aí, cara, a Padical no Tomorrow, que foi o episódio que eu mais amei no sentido Padical. É um universo paralelo, cara. Quando os caras metem a guerra eugênica depois de 1992, acabou. Eu falei, isso aí não ocorreu em 92. Qual foi as falas? Você que é bom de fala. A fala, o que acontece? Da Romulana. Tomorrow, a espiã Romulana apontando uma arma pra Laan. E pro Kirk. Não, acho que nesse ponto o Kirk já tava morto. Já tava morto. Apontando uma arma pra Laan. Ela fala, tudo isso aqui é resultado de incursão temporal. Isso aqui era para ter acontecido em 92. Whole temporal wars have been fought over them, and it's almost as if time itself is pushing back and events reinsert themselves and all this was supposed to happen back in 1992, and I've been trapped here for 30 years. Pronto, já estão no universo paralelo. E aí, o que acontece? Ela falou isso, mas não vamos esquecer que eles estão na segunda metade do século XXI. Então, se ela falou isso, ela está falando que as guerras eugênicas não teriam acontecido nos anos 90, como foi estabelecido na série clássica, mas sim lá no futuro, lá no século 21, que é mais ou menos onde a gente está na linha temporal, implica que já houve mudança temporal. Com certeza. E só para falar, sabe onde deve estar essa mudança temporal? Na própria Discovery. Porque quando nós vamos para o futuro, em Discovery, o almirante fala que muitos dos registros se perderam na guerra temporal. Uma guerra temporal que, sem dúvida, é uma deixa, porque a gente viu Enterprise. Em Enterprise, eles estavam combatendo na Guerra Fria. Guerra Fria, não tinha sido a temporal. guerra, eles estavam ainda conseguindo... não tínhamos tido a Guerra Temporal. Guerra Temporal, inclusive, que mexeu com o Guardião da Eternidade. Sim. Então, é possível que a Guerra Temporal tenha alterado o momento histórico das guerras eugênicas. Assim, você pode teorizar, que é uma teoria, que nós estamos vendo um universo paralelo, sim. I'm Khan Noonien Singh. From 1992 through 1996, absolute ruler of more than a quarter of your world. E o Guardião da Eternidade foi modificado mesmo. Não, que o Guardião da Eternidade foi modificado que a gente viu. Que Guardião é aquele. Aí se inspiraram no Doctor Who, claramente. Mas... E aí nós temos um problema grave de lógica se a nossa teoria de que Disco e Strange New Worlds são um universo paralelo, tá? O Picard tem um pé em cada barco, né? O Picard, temporada 1 e 2, é nesse universo paralelo. A temporada 3 é no Prime. Então, olha, quando a gente vê na primeira temporada, segundo episódio, eu acho, de Star Trek, não, foi no primeiro, de Star Trek Picard, a gente vê o holograma da Enterprise do Pike. Sim. Tudo bem, a gente vê aquele holograma. Mas quando a gente tá na terceira temporada, a gente vai ver a Nova Jersey, é idêntica à Enterprise do Kirk. Então, é difícil saber em que ponto a gente tá, em que pé a gente tá. Mas, de qualquer maneira, independente de serem universos paralelos, os fatos de ambos os universos são muito próximos. Sim. Certo? Eles caminham em proximidade. Tanto que esse uniforme, claramente é uma releitura do uniforme da série clássica, e o Pike do futuro usa uma releitura do uniforme Ilha de Khan. Eles caminham próximos, as pessoas são quase as mesmas, e os fatos são quase os mesmos. Mas se você realmente coloca isso no universo paralelo, a liberdade que os escritores têm futura é muito maior. E é muito melhor também, né? Você para de arrumar encrenca com o Canon? fã antigo, com o Canon, que você não vai quebrar mais nada, porque é outra coisa, e todo mundo ganha com essa história. Olha, eu acho que realmente você tem uma liberdade maior para, por exemplo, refazer Semente do Espaço e ver o Paul Wesley lutando com o Khan de novo. Certo? Não daquele jeito que a gente fez com o Chris Pine e o Doutor Estranho, pelo amor de Deus. Aquilo foi muito ruim. Mas, tipo... Aquele foi ruim mesmo. Mas refazer Semente do Espaço de verdade
Pode ser interessante rever a união dos personagens, rever um novo Sulu, um novo Scott. Pode ser um futuro interessante para a franquia. Eu acho que dá certo assumindo o paralelismo. Você gostaria de ver uma série com o Paul Wesley, o Uhura. o Peck, certo? É Good. Tô tentando lembrar o nome da atriz da Uhura. Eu não lembro ainda. Ainda não tá muito. É Good alguma coisa, gente, tá? Goodwing? Né? De qualquer maneira, Celia Goodwing, tá? Então, ver essas pessoas na Enterprise do Kirk seguindo, você pode seguir a história do Spock e da Chapel por um caminho que a gente nunca viu na série clássica. Você pode ter um futuro muito interessante. Assumindo paralelismo. E aí fica bom. Porque eu acho que aí todo mundo aceita. Fala, não esquece que é canon. O único problema é que Star Trek tá chegando atrasado pra dança do multiverso. Porque a Marvel e a DC tá brincando com o multiverso já. Né? Eu sei que tem gente que fala, não, o multiverso existe em Star Trek há muito tempo. Não. Star Trek botou o pezinho na dança do multiverso lá em 2009, né? Mas, tipo, realmente abraçar o multiverso, falar, estamos brincando de multiverso, por quê? Você não sabe, mas lembra quando eu falei aquela notícia que talvez tenhamos um filme da Kelvin Timeline pro Paramount Plus? E se eles abraçarem o multiverso? Legal. E se você vê um George Takei contracenando com um Chris Pine... porque aí não tem mais limite, né? Contracenando com Anson Mount, e cada um de um universo diferente ali numa crise que pode acabar com, tipo, um Crise das Infinitas Terras dentro do Star Trek. A gente não sabe. Pode ser um grande evento que chame todo mundo de volta. Eu não sei. Eu acho que é uma grande jogada. Se eles entrarem nisso, vai ser interessante. E fica eu gostaria de ver o George Takei no filme desse. Eu acho que ele ia adorar. E fica aqui a nossa pequena contribuição para... Mas continua sendo uma teoria, gente, colocar que é uma teoria, tá? E a gente colocou amanhã pode aparecer um episódio que contradiz tudo que a gente está falando. Graças a Deus não sou o dono da verdade. É isso aí. E contamos com o seu comentário. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, ó, nesse ponto, provavelmente você já recebeu em casa essa aqui, que é a Diário de Bordo número 32. E nela a gente tem a propaganda da Starcom Titã, a nossa 129ª Convenção Estelar. Quantos fã-clubes podem falar 129? 129 é difícil, hein? De verdade. O negócio que fala, caramba, internacionais e nacionais. Sim. Hein? Tivemos 6 atores internacionais. Não, mais do que tudo, pô. A gente trouxe Spock original, Leonard Nimoy. Nós trouxemos George Takei. Nós trouxemos o Walter Koenig. Cara, e um Doug que eu adoro... Doug Jones é maravilhoso, mas um que eu adoro é o Richard Arnold, cara. Richard Arnold é do coração. René. Muito legal, muito legal. Então, é uma história bacana. E essa história, tá no nosso primeiro livro, né, o livro de Jornada nas Estrelas que nós escrevemos, e agora nós vamos lançar aqui o livro, né, a Era de Ouro de Jornada nas Estrelas, tá? Então, nosso segundo livro do clube... Organizado pelo chefe. Organizado pelo Antônio, pô. Não, a ideia, sem dúvida, foi do Antônio, e sem a Suzana nada disso aconteceria. Tá? Mas é muito legal essa contribuição que a gente tem entre os sócios da frota que ajudam a gente a escrever a Diário de Bordo e os livros, e a diretoria da frota e as pessoas que estão aqui, sejam as pessoas que entraram agora na fase Nova Frota, sejam as pessoas que estão com a gente desde lá dos anos 80 na Frota Estelar Brasil. Essa contribuição de gerações que a gente tem para fazer um livro, fazer uma revista, fazer o fã-clube, é demais, cara. Você sabe que isso me emociona, né? Essa revista é feita por fãs, tá? Para os fãs, assim como as convenções são feitas de fã para fã, e todo o nosso trabalho é um trabalho de fã. Então, quem mantém, né, o Star Trek até hoje são os fãs, cara. Sim. E é o pessoal que consome, é o pessoal que assiste, é o pessoal que compra memorabilia, e sempre me emociona ver a gente trabalhar naquilo que gosta. Então, muito obrigado por todo mundo que contribui, tanto com a convenção, quanto com o nosso canal, quanto com a nossa revista. Encontramos vocês no próximo episódio. Falou, galera!